Neymar, um dos maiores astros do futebol mundial, sempre esteve sob os holofotes, mas dessa vez não foi um gol ou uma jogada espetacular que chamou a atenção. Em um momento inesperado, o jogador foi tomado pela emoção ao ouvir um poderoso testemunho do bispo Bruno Leonardo. O que tocou tão profundamente o coração de Neymar e o que ele disse em seguida que emocionou a todos. Prepare-se para uma história que pode transformar sua fé e mudar sua perspectiva sobre a vida. Antes de prosseguirmos, gostaria de saber: você já viveu um momento em que sentiu claramente a presença de Deus em sua vida? Já teve uma experiência de fé que marcou profundamente seu coração? Compartilhe sua história nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer alguém que precisa dessa mensagem hoje. E, no final do vídeo, farei um convite especial que pode mudar sua vida. Então fique conosco até o fim. Neymar é conhecido não apenas por sua habilidade com a bola, mas também por sua fé inabalável. Em diversas ocasiões, ele já expressou sua crença em Deus, seja em entrevistas, redes sociais ou até mesmo dentro de campo. No entanto, dessa vez, o impacto foi diferente. Em um momento de reflexão, ele foi surpreendido por um vídeo do bispo Bruno Leonardo. O testemunho compartilhado trazia uma mensagem profunda sobre os desafios da vida, a importância da fé e a ação de Deus nos momentos mais difíceis. Neymar, que já enfrentou muitos obstáculos tanto dentro quanto fora dos gramados, não conseguiu conter as lágrimas. Mas o que havia nesse testemunho que teve um efeito tão forte no coração de Neymar? O bispo Bruno Leonardo falou sobre confiança em Deus, perseverança e propósito. Ele destacou como, muitas vezes, nos sentimos perdidos e sem direção, mas há um plano maior para cada um de nós. Essa mensagem ressoou profundamente com o jogador, que já passou por lesões críticas e desafios que testaram sua resiliência. Foi nesse momento que Neymar, com a voz embargada, decidiu compartilhar algo emocionante que fez todos refletirem. Imagine o impacto desse momento. Um atleta de renome mundial, acostumado à pressão, demonstrando sua vulnerabilidade diante de uma verdade espiritual. Isso nos faz pensar em quantas vezes ignoramos os sinais de Deus em nossas vidas e deixamos de ouvir sua voz nos chamando para algo maior. Se até Neymar, com toda sua fama e sucesso, foi tocado por essa mensagem, o que isso significa para cada um de nós? Prepare-se, pois nos próximos minutos revelaremos o que Neymar disse, a mensagem transformadora do bispo Bruno Leonardo e como esse momento de fé pode inspirar sua vida. O testemunho do bispo Bruno Leonardo que emocionou Neymar começou de forma simples, mas carregado de significado. Ele falava sobre como Deus permite que passemos por provações para fortalecer nossa fé. Citando exemplos bíblicos, como Davi, que foi perseguido antes de se tornar rei, e José, vendido como escravo antes de governar o Egito, o bispo destacou que todo processo de dor tem um propósito e que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Ao ouvir essas palavras, Neymar se identificou imediatamente. A carreira de um atleta profissional é cheia de desafios. Desde jovem, ele teve que superar dificuldades financeiras, lesões e críticas da mídia. Cada jogo é uma batalha, e cada derrota pode parecer o fim. Mas no fundo, ele sempre soube que Deus tinha um propósito para sua vida. E foi exatamente isso que o tocou no testemunho do bispo Bruno Leonardo. A voz firme do bispo reforçava que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está no controle. Foi aí que Neymar não conseguiu conter as lágrimas. O momento mais emocionante veio quando o bispo falou sobre o poder da oração. Ele explicou que muitas vezes buscamos respostas rápidas para nossos problemas, mas esquecemos que Deus age no tempo certo.
Ele compartilhou um testemunho pessoal de uma situação aparentemente impossível, onde tudo parecia perdido, mas a oração fez um milagre acontecer. Neymar, que já falou publicamente sobre sua fé e como sempre ora antes de entrar em campo, sentiu que aquela mensagem era para ele. Como um reflexo involuntário, ele abaixou a cabeça, fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Naquele instante, ele não era o astro do futebol, mas simplesmente um homem tocado pela presença de Deus. Depois desse momento de silêncio e emoção, Neymar respirou fundo e disse algo que impactou a todos ao seu redor. Às vezes achamos que sabemos de tudo, mas Deus sempre encontra um jeito de nos lembrar que, sem Ele, não somos nada. Essas palavras foram ditas com sinceridade, sem preocupação com câmeras ou opiniões externas. Era um reconhecimento público de que, apesar de toda a fama, riqueza e conquistas, o que realmente importa é estar em sintonia com Deus. Esse momento não apenas emocionou Neymar, mas também serviu como um testemunho para milhares de pessoas que acompanharam sua reação. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber se estamos no caminho certo? Quantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos e esquecemos de colocar Deus à frente de nossas batalhas? Neymar, com sua experiência e humildade, nos lembrou que a verdadeira força vem da fé e que, sem Deus, toda conquista perde o sentido. Nos próximos minutos, vamos nos aprofundar ainda mais na mensagem do Bispo Bruno Leonardo e entender como essa reflexão pode transformar vidas. Além disso, revelaremos como essa experiência impactou Neymar e qual foi a reação do público diante desse poderoso testemunho. Após o momento de emoção de Neymar, a mensagem do Bispo Bruno Leonardo começou a repercutir fortemente nas redes sociais. Milhares de pessoas comentaram sobre o impacto da fé na vida do jogador e como esse testemunho trouxe um novo significado para aqueles que enfrentam desafios diários. Mas por que essa mensagem teve um efeito tão forte? O que torna esse testemunho tão poderoso a ponto de fazer um dos maiores jogadores do mundo chorar? A resposta está na simplicidade e profundidade das palavras do bispo. Ele não trouxe apenas um discurso motivacional, mas uma verdade espiritual inegável. Deus está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução. O bispo falou sobre como as dificuldades que enfrentamos não são castigos, mas oportunidades para amadurecermos espiritualmente. Ele usou a metáfora do ouro que precisa passar pelo fogo para ser purificado, assim como os momentos de provação nos tornam mais fortes. Neymar, que já enfrentou lesões que quase comprometeram sua carreira, entendeu essa mensagem de uma forma muito pessoal. A dor sentida em cada derrota, a frustração de não poder ajudar seu time quando estava machucado, tudo isso fazia parte do seu processo. E essa reflexão ficou evidente quando ele, ainda emocionado, fez um desabafo sincero. Só aprendemos a confiar em Deus de verdade quando não temos mais nada em que nos apoiar. Essas palavras ressoaram profundamente com quem assistiu. Muitas pessoas se viram na mesma situação, sem forças, sem esperanças, tentando encontrar um caminho. E foi exatamente essa identificação que fez o testemunho de Neymar ser compartilhado por tantos. Diferente de muitas celebridades que evitam falar sobre sua fé, Neymar não hesitou em reconhecer a presença de Deus em sua vida. Isso gerou um efeito em cadeia, onde mais e mais pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências de superação. Outro ponto importante desse momento foi a demonstração de humildade de Neymar. Em um mundo onde a fama e o sucesso podem facilmente fazer alguém se sentir autossuficiente, ele mostrou que, no fundo, todos somos iguais diante de Deus. Não importa o dinheiro, os troféus ou os aplausos. Sem fé, tudo perde o sentido.
Essa atitude serviu como um testemunho vivo, provando que a fé não é algo reservado apenas para quem está na igreja todos os dias, mas algo que pode e deve estar presente em todas as áreas da nossa vida. E o impacto dessa mensagem não parou por aí. Muitos fãs começaram a buscar mais conteúdos do bispo Bruno Leonardo, querendo entender melhor essa mensagem de fé e propósito. Pastores e líderes cristãos comentaram sobre como esse momento poderia ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Até mesmo outros jogadores se manifestaram, reforçando a importância de manter a fé viva em meio aos desafios da carreira esportiva. Mas e você? Já passou por um momento onde só restava confiar em Deus? Já sentiu que tudo estava perdido, mas uma palavra ou um testemunho mudou sua perspectiva? Esse é o poder da fé, e o que aconteceu com Neymar pode acontecer com qualquer um que esteja disposto a abrir o coração para Deus. Esse testemunho nos mostra que, independentemente de quem somos ou de onde viemos, todos enfrentamos momentos de provação. Neymar, apesar de ser um dos maiores jogadores do mundo, também passa por desafios, dúvidas e momentos de fragilidade. O que o diferenciou nesse episódio foi sua humildade em reconhecer que, mesmo com tudo que já conquistou, sem Deus ele não é nada. Essa lição se aplica a cada um de nós em nossa caminhada. Enfrentamos batalhas diárias e muitas vezes nos sentimos sozinhos, mas a verdade que o bispo Bruno Leonardo compartilhou e que emocionou Neymar é simples e transformadora. Deus nunca nos abandona. O choro de Neymar não foi apenas uma reação emocional, mas um reflexo de algo maior. Quantas vezes nós mesmos seguramos nossas lágrimas, tentando parecer fortes, quando na realidade estamos precisando apenas nos render à presença de Deus? Essa cena nos faz refletir sobre a importância de nos voltarmos para Ele em cada fase da nossa vida, seja nos momentos de alegria ou nas maiores dificuldades. Muitas pessoas comentaram sobre esse episódio, dizendo que se sentiram tocadas a renovar sua fé e entregar suas preocupações a Deus. Isso mostra que testemunhos como esse têm o poder de inspirar e fortalecer aqueles que precisam de uma palavra de esperança. E há uma outra grande lição aqui: o poder da palavra de Deus. O que fez Neymar se emocionar não foi uma história qualquer, mas uma verdade bíblica que atravessa gerações. As palavras do bispo Bruno Leonardo não vieram de achismos, mas da própria Bíblia, que nos ensina que Deus tem planos para nós, mesmo quando não conseguimos enxergá-los. Essa verdade transformou Neymar e pode transformar qualquer um que decidir abrir o coração para escutar. Se um simples testemunho foi capaz de tocar uma das personalidades mais conhecidas do mundo, imagine o que Deus pode fazer na sua vida quando você estiver disposto a ouvir e confiar nele. Mas e agora? O que podemos aprender e levar para a nossa vida depois desse episódio? O primeiro passo é refletir sobre a nossa própria fé. Será que temos confiado em Deus de verdade ou apenas nos lembramos dele quando tudo dá errado? Será que estamos buscando fortalecer nossa relação com ele diariamente ou estamos esperando um momento difícil para recorrer à oração? O testemunho de Neymar nos ensina que a fé não é algo passageiro, mas sim um pilar essencial que nos sustenta em qualquer fase da vida. Além disso, devemos lembrar que Deus pode usar qualquer pessoa para nos falar. Assim como Neymar foi tocado por esse testemunho, talvez hoje essa mensagem tenha sido para você. Talvez esse seja o momento de renovar sua fé, de confiar mais em Deus e deixar que Ele guie seus passos. Não importa o que você esteja passando, saiba que existe um propósito maior para a sua vida e Deus está no controle. Agora que exploramos essa história emocionante, chegou a hora de finalizar com uma mensagem especial para você e um convite para continuar essa jornada de fé. No próximo bloco,
Vamos encerrar esse vídeo com uma reflexão final e um chamado para que você também participe dessa corrente de testemunhos que transformam vidas. Chegamos ao final deste vídeo, mas a mensagem que compartilhamos aqui não termina agora. O testemunho de Neymar e as palavras do bispo Bruno Leonardo nos lembram que a fé é um refúgio nos momentos mais difíceis. Se até mesmo aqueles que têm fama, sucesso e dinheiro encontram em Deus sua verdadeira força, imagine o quanto essa mesma fé pode transformar a nossa vida. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, Deus está com você. Ele vê sua luta, conhece suas dores e tem um plano perfeito para o seu futuro. E agora eu quero saber: essa história tocou você de alguma forma? Você já viveu uma experiência onde sentiu claramente que Deus estava cuidando de você? Então compartilhe aqui nos comentários. Seu testemunho pode fortalecer alguém que está passando por um momento difícil. E se essa mensagem fez sentido para você, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para receber mais conteúdos que fortalecem a fé e trazem esperança. Aqui falamos sobre histórias reais, testemunhos impactantes e reflexões que podem transformar vidas. E para continuar essa jornada de fé, eu recomendo que você assista a este outro vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que ele também vai te tocar profundamente.